A paz, queridos, queridas, mais uma vez com vocês aqui, hoje para falar da lição de número 6 da Revista dos Jovens. Os discípulos são comissionados por Jesus. O texto está lá em Mateus, capítulo 10, do 1 ao 15. Eu vou ler esses 15 versículos com vocês, porque é quase que imperativo essa leitura rapidamente. O que eu tenho para falar hoje é rápido, de uma forma sintética, e esse texto vai clarear bastante isso. Mateus 10, do 1 ao 15, diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Jesus é bem específico nesse momento. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Começa dentro de um contexto. E indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento, ou digno é o trabalhador do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então a gente precisa entender o contexto histórico e pontual para depois aplicar no contexto amplo e geral. Então vamos lá. O ministério de Jesus já tinha iniciado. Nós estamos aqui no capítulo 10 de Mateus. Já havia ocorrido o Sermão do Monte, já haviam ocorrido vários sinais miraculosos. Jesus tinha uma multidão de discípulos, muitos deles, inclusive alguns dos discípulos, eram discípulos de João Batista, e quando João disse: ó, este é o Messias, segui-o, eles começaram a seguir. André, um deles, eles começam a seguir Jesus. Então Jesus tinha uma multidão de discípulos, cerca de 500 discípulos. Jesus, ele ora uma noite inteira, e daqueles 500 ele separa 12 que ficam mais próximos. O texto começa chamando de discípulo e depois os chama de apóstolos, porque no versículo 2, o 1 fala: e chamando os seus 12 discípulos, e no versículo 2, ora, o nome dos 12 apóstolos, que apóstolo quer dizer enviados. Então, a partir do momento que eles foram enviados, Jesus os chama de apóstolos, e a tradição nos apresenta os 12 apóstolos. Mas você vai ver que não tinha só 12 não, tem mais aqui, dentro desse contexto, tá? Então esses 12 eram aqueles que andavam próximos de Jesus. E Jesus fala: olha, neste momento, vocês não vão pelo caminho das gentes, ou pelo caminho dos gentios. Vocês não vão fora dos termos de Israel. E nem vão entrar na aldeia dos samaritanos. Então os samaritanos e os judeus, eles conviviam no mesmo espaço. Os samaritanos, eles eram meio judeus e meio gentios. Isso tem a ver lá com o cativeiro assírio. Você vai ter que ler lá no Antigo Testamento para entender o contexto. Veio uma praga de leão sobre a terra, aí o rei da Síria manda alguns judeus de volta, e haviam gentios já que tomaram aquela terra por ordem do rei da Síria.
vivendo ali, e aí eles começam a viver juntos, se casam, e aí aquele povo fica meio misturado. Então quando os judeus voltam do cativeiro, eles rejeitam aquele povo e os isolam ali na Samaria. Então são os samaritanos. Jesus já tinha entrado em aldeia de samaritano, Jesus já tinha pregado para samaritano, mas Jesus está dando uma ordem para os discípulos, tem a ver com o juízo, você vai ver lá no final do texto. Vocês vão agora e vão em todas as cidades que vocês puderem ir, nos termos de Israel, e vocês vão pregar as ovelhas perdidas do meu Pai. Ou seja, ele está dizendo que os israelitas, que eram as ovelhas do seu pai naquele contexto, então faziam parte do seu rebanho, estavam perdidas. Então é como se eles tivessem ido resgatar aquelas ovelhas para trazer para o redil. Porque depois, em outro contexto, Jesus daria a ordem para eles irem, aí sim, a todo o mundo, pregar a toda a criatura. Deus não faz distinção. Primeiro foi para os judeus, e depois ele exige que não mais somente para os judeus, mas para que todos os gentios sejam salvos e agora venham para esse mesmo redil e façam parte desse mesmo rebanho. Então ele começa primeiro com a descendência de Abraão, ele tem um compromisso com Abraão, então ele vai fazer a parte dele. Então, ó, vocês 12, vão de cidade em cidade agora aqui, e vocês vão pregar somente aos judeus. Tanto é que quando você chegar numa cidade, você vai procurar quem é a pessoa digna daquela cidade. Quem é fulano de tal, quem que é o mais honesto, quem que é o correto. Chegando lá, se ele realmente for digno, você vai ficar na casa dele. E aqui o negócio vai arder, hein, gente? Ó, hoje é vinagre e sal. Vocês vão como? Vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar ouro, vocês não vão levar cobre, vocês não vão levar prata. Vocês não vão cobrar. O que de graça recebei, de graça dai. Está lá no versículo 8. Você vai curar enfermo, você vai limpar leproso, ressuscitar mortos, expulsar demônio e vai fazer de graça. Não faça como Geazi, que vai querer cobrar preço. E sabe o que é meio dolorido hoje? A gente vê muita gente indo em igreja para pregar, só que ele não cura enfermo, ele não limpa leproso, ele não expulsa demônio, ele não ressuscita morto e quer cobrar. Ô irmão, dá uma oferta missionária. Quanto que é oferta missionária? É tanto. Aí 100, 200, 500. Ele está cobrando, irmão. Está no texto. Você é discípulo, você é apóstolo. Porque você já não, porque eu sou apóstolo. Porque discípulo, obreiro, pastor, enfim, apóstolo. É para você, meu querido. Não é para cobrar. Você recebeu de graça você vai dar. E Jesus está dizendo, ó, não é para levar ouro, não é para levar prata, não é para levar cobre, não é para levar alforje, não é para levar túnica, sandália, bordão, nada. Agora ele fala, digno é o obreiro do seu salário, digno é o trabalhador do seu salário. Ou seja, você vai chegar lá e vai trabalhar de graça. E na fé que você tem em Deus, você vai receber o que aquele povo te der. Você não vai cobrar. Se você chegar numa casa e tiver farinha para comer, o que você come? Farinha. Se tiver só água para beber, água. Se tiver cordeiro para comer, a gente come cordeiro. Mas Jesus está dizendo, vocês não vão encarar isso aqui como um trabalho. Vocês vão encarar como uma missão. E vão estar totalmente focados e dedicados a essa missão. Porque depois que vocês tiverem pregado essas aldeias, depois que vocês tiverem falado a todos os judeus, aqueles que não quiserem aceitar, aqueles que rejeitarem, esses serão julgados pelo Pai. E ó, se for o caso, se não aceitarem aquilo que vocês estão oferecendo, pode sacudir a sandália, pode sacudir a roupa quando sair daquela cidade e vai ter menos rigor. Cristo não está dizendo que Sodoma e Gomorra vai ser perdoada, não. Ele está dizendo que o rigor vai ser menor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas cidades que receberam aqueles apóstolos e não receberam a palavra de Deus, rejeitaram. Porque Cristo está dizendo que se fosse pregado em Sodoma e Gomorra, e se eles vissem em Sodoma e Gomorra o que está sendo feito aqui, provavelmente a cidade se salvaria, como a cidade de Nínive se salvou quando Jonas foi lá e pregou de forma poderosa. Lá na frente os ninivitas erraram de novo e foram julgados por Deus, mas naquele momento aquela geração foi salva. E Cristo está dizendo a mesma coisa para os discípulos. Então ele reúne da multidão de discípulos, separa 12 apóstolos e ele os manda. Mateus 10. Quando a gente vai para Lucas 9, tem o mesmo contexto. Depois você dá uma olhada lá. Lucas 9, versículo 1.
e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios para curar a enfermidade. E assim vai. Aí você pega Lucas 9, você vai lendo Lucas 9, você vai ver coisas maravilhosas, eles voltam maravilhados pelo que os demônios se submetiam a eles, Jesus alimenta 5.000, Jesus fala que é o Messias, e aí ele vai falando, e quando chega em Lucas capítulo 10, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então primeiro ele manda 12, para que fossem pregando por toda aquela região ali de Israel, pregando a palavra. Tem um capítulo de diferença, mas esse capítulo aqui, gente, é muito tempo. São vários acontecimentos ali. Aí Jesus separa daquela multidão de 500 mais 70 e dá a mesma unção que deu para os 12, porque os 12 estavam se achando grande demais já. Eles estavam maravilhados porque os demônios se submetiam, se sujeitavam. E aí você já vê a mãe de Tiago e João: Senhor, quando o teu reino começar, quem senta do lado direito, quem senta do lado esquerdo? Você vai ver aqui em Lucas, no capítulo 9, Jesus vai entrar numa aldeia de samaritano com eles, e aí os samaritanos não aceitam Jesus ali. Aí Tiago e João falam: Senhor, se tu quiser, a gente ora agora, desce fogo do céu aqui, consome essa cidade inteira, a gente já resolve, porque eles estavam grandões. Aí Jesus manda 70, só que ele fala de uma forma específica: olha, vocês não vão para todos os lados. Vocês vão para as cidades aonde eu vou entrar. Jesus deu para eles uma lista. Lógico, o texto não nos relata, nós entendemos. Eu vou passar por aqui, essa e a cidade. Vão vocês na frente, de 2 em 2 pelos caminhos, avisando para o povo: ó, o Messias está vindo, o Mestre está vindo, como o sinal está aqui, vou orar, vou curar enfermo, vou expulsar demônio, para que quando Cristo chegasse, aquele povo aceitasse. Ou seja, Cristo está fazendo, gente, um trabalho exaustivo para que todo Israel conhecesse a palavra, para que todo Israel pudesse ser salvo. Era um compromisso que ele tinha com Abraão e para aquela geração. E você vai ver que muita gente não aceita aquela palavra. E lá na frente, depois que ele ressuscita, depois que ele passa 40 dias com seus discípulos, depois que ele está naquele contexto, ele vai subir para o céu e aí ele vai dar a ordem, que é a grande comissão. Ide agora por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, de novo, tem a ver com crer e não com batismo, e quem não crê será condenado. Então, Cristo está dizendo para o seguinte: agora vocês vão pelo mundo, mas da mesma forma que vocês já fizeram em Jerusalém, sem alforje, sem ouro, sem prata, sem cobre, sem bordão, sem túnica, sem sandália, vão pregar. E eu vou sustentar vocês, e vocês não vão cobrar. Por isso que quando o mago, se eu não me engano, Simão, vem atrás de Paulo e Silas, que ele quer o poder para poder ter benefício em cima daquilo ali. Paulo o rejeita e Silas também, por aquela atrocidade que eles estavam fazendo. E agora me responda, como é que a gente fica no dia de hoje, no século 21, onde nós estamos vendo o profissionalismo da fé cristã, onde a gente tem visto pessoas querendo ter títulos para poder ter benefício desse título. Isso não é cristianismo. Jovem, você é a força motriz da igreja. Você é a alavanca que vai mudar a história. Sabe o que me entristece? Não todos, mas alguns desses que estão por aí hoje como mercenários foram jovens. Alguns outros se converteram depois, não tiveram a juventude na igreja, não entenderam necessariamente qual é o poder da comissão na mão dos jovens. Mas o fato é, hoje a gente vê muitas pessoas entristecidas com a igreja, não pela igreja, mas pela postura de algumas pessoas que se dizem discípulos. E o mais importante dessa lição é mostrar para os jovens qual é o verdadeiro caráter e o valor dos discípulos. Veja que na lista de Mateus e na lista de Lucas aparecem o nome dos 12. Quem está lá, gente? Judas Iscariotes. Judas recebeu poder, Judas recebeu autoridade e Judas foi. Judas era aquele que guardava o dinheiro. E a Bíblia diz que ele era ladrão e ele punha a mão na bolsa ali. Durante aquele período, não está claro por quanto tempo foi essa comissão, ele teve que deixar a bolsa com alguém e ele teve que ir. Porque Jesus tinha uma multidão de discípulos, Jesus continuou sendo assistido, mas ele teve que ir.
juntamente com os outros, sem levar dinheiro. Ou seja, Jesus deu a oportunidade para Judas vivenciar na sua própria carne o que era depender de Deus e ser sustentado por Ele. Todos eles tinham profissões, tinham família, eles poderiam correr ali na hora do desespero para que alguém sustentasse eles, mas não. A prova era a dependência total de Deus. Então eu não posso dizer que creio em Deus, que eu vivo pela obra de Deus, ou que eu estou aqui para fazer o serviço de Deus, se eu começo a acertar valor para pregar, se eu começo a acertar valor para cantar, se eu tenho tabela para poder isso, para poder aquilo. Vamos parar. Isso não é o cristianismo verdadeiro. Eu aprendi com meu pai, sou pastor, me formei em teologia, mas eu sirvo a igreja no final de semana, é a minha realidade. Existem pessoas integradas nessa igreja onde eu congrego e graças a essas pessoas hoje nós temos a estrutura maravilhosa de poder oferecer isso para você. Mas existe uma diferença, eu tenho meu trabalho durante a semana, eu tenho o meu salário e quando eu tenho disponibilidade, eu estou aqui nos finais de semana gravando essa aula para poder apoiar e dando aula na escola dominical. É o meu tempo de lazer, aonde eu juntamente com a minha família procuro dedicar para a obra de Deus. Mas quem paga as minhas contas é o salário que eu recebo da empresa pelo trabalho que eu presto e presto com excelência, para ser testemunho de Cristo aonde eu estou. Uma vez que eu passe a ser um pastor de tempo integral, eu vou receber da igreja aquilo que a igreja me oferece como salário. A partir dali, se alguém me convida para pregar em algum lugar, não tem que cobrar nada, não tem que receber nada. Uma coisa é alguém te ofertar e te abençoar. Por isso que Jesus dizia, chegando na casa você vai receber o que te derem. Outra coisa é você cobrar, é você acertar valor. Então nós vivemos hoje numa geração onde tem muito jovem, mas muito jovem, botando um paletó e gravata, copiando o sermão da internet. Às vezes as pessoas ficam chateadas, poxa pastor, cadê o subsídio da aula? Nem sempre o subsídio das minhas aulas estão disponíveis, mas a aula está aí, ó, você está assistindo. Então a gente tem que ter o quê? O exercício de ir lá e escrever, orar, dobrar o joelho, pedir a graça, escrever. É mais fácil eu pegar pronto, copiar de alguém e sair pregando. Irmão, pão requentado não vale, o pão tem que ser quentinho. Então quando eu estou aqui para gravar uma aula com você, eu leio, eu estudo, eu oro, eu peço a graça de Deus, e vamos lá, é como se a gente estivesse ao vivo aqui, eu estou na dependência do Espírito. Meu material de apoio está aqui, mas de acordo com o que o Espírito Santo vai me guiando, a gente vai trazendo aquilo que é a orientação dele. Eu não sou melhor do que ninguém. E é aí que Deus quer usar você, com o teu jeito, com a tua maneira de ser, e mostrar, principalmente para os jovens, que eles precisam confiar em Deus e depender de Deus. E o grande exemplo está aqui. Os discípulos foram chamados para quê? Para proclamar o reino de Deus. Cristo deu uma ordem, é para curar enfermo, é para expulsar demônio, é para curar leproso, é para ressuscitar morto. E aí, irmãos, por que isso não acontece nos dias de hoje? É raríssima a situação onde isso ocorre. E a igreja fica impactada quando ela percebe isso. Porque o que tem acontecido? Nós estamos sendo anestesiados pelo mundo. Nós estamos, às vezes, dedicando muito do nosso tempo aqui, ó. E a gente se perde nesse negocinho aqui, ó. É mensagem daqui, é mensagem de lá, é vídeo daqui, é vídeo de lá, é coisa que vem, é coisa que vai, o teu tempo vai embora, horas foram passadas ali e está faltando o que ultimamente, ó? Tempo e comunhão aqui. E eu me coloco nessa mesma posição. Então nós precisamos nos dedicar mais a conhecer a Deus e a experimentar Ele de forma plena, porque aonde você chegar, você vai ser luz, você vai ser autoridade. Então os discípulos receberam isso e viveram na fé, porque quando Cristo os comissionou, naquele contexto, Jesus não estava com eles estavam sozinhos, eles não tinham a quem recorrer. Era diferente quando Jesus foi para o monte e ele estava lá ensinando, antes desse fato, e os discípulos estavam lá tentando expulsar o demônio, tentando curar, e nada acontecia. Jesus desce e dá uma repreensão neles. Então eles precisaram amadurecer, eles precisaram ter uma convivência com Cristo e entender que havia poder de Deus, quem era a pessoa de Cristo, e aí sim receber a mesma autoridade para fazer a obra dele. E lá na frente você vai ver ainda Jesus criticando os seus discípulos, porque ainda duvidavam. Filipe fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta.
Jesus fala, Filipe, mas estou há tanto tempo contigo, você me pede, mostra-me o Pai, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Então eles ainda não tinham entendido. O que a gente precisa compreender disso? Não dá para uma pessoa aceitar Jesus, novo na fé ainda, neófito ali na fé, 6 meses, não, ele vai dar aula aqui, vai pregar aqui. O que é isso, irmãos? A gente tem que preparar aquela pessoa. Por mais que ela tenha uma experiência, uma história de vida, ela tem que ter vivência com Deus, tem que ter experiência do sobrenatural, tem que ter a sua fé alicerçada na palavra, tem que amadurecer para aí sim receber autoridade. Então, nós temos que mostrar para os jovens que o compromisso é diferente. E uma coisa que me chama a atenção, está dentro do contexto da lição, quando você olha para o judaísmo, havia uma tribo específica que tinha a incumbência de ensinar. Eram os levitas. Então eles não tinham posse, eles não tinham campo, eles tinham suas cidades espalhadas entre as 12 tribos, e nas 12 tribos haviam 6 cidades de refúgio, 3 de um lado do rio Jordão, 3 do outro lado, 2 ao sul, 2 no meio e 2 no norte. Então muitos dos levitas viviam naquelas cidades e cuidavam, e outros viviam em todas as cidades, de todas as tribos, cuidando das sinagogas e ensinando o reino de Deus, no caso, a Torá, a lei, para os judeus. Era uma tribo específica. Quando Jesus chama os 12, ele está chamando de todas as tribos. Está chamando ali da tribo de Judá, está chamando da tribo de Benjamim, está chamando de todas as tribos, de Levi, todas elas. Sem exceção, ele chama a todos e dá a eles a ordem. Ou seja, Jesus está mostrando assim, não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu sou da denominação A, sou da denominação B, sou do estado A, do estado B, da cidade A, B, sou do tipo sanguíneo A, do outro do O. Não. Todos são servos e como servos recebem a mesma missão, independente de serem homens ou de serem mulheres, de serem novos ou de serem idosos. Foram chamados por Deus e quem atende o chamado, ele é capacitado por Deus para realizar a obra com plenitude. E o que tem faltado hoje? Primeiro, a gente ouviu o chamado. E quando você olha no contexto daquela época e avalia o contexto de hoje, já ali no final do seu ministério, quando Jesus está voltando para o céu, ele dá a ordem, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quando os judeus começam a ir, eles foram expulsos de Jerusalém pela perseguição, a destruição dos judeus, e eles se espalham em todas aquelas regiões. Você vê Paulo, olha que interessante, Paulo ele tinha uma profissão, ele fazia tenda. Então o que Paulo diz? Primeiro para não ser pesado para a igreja, né? Porque a igreja da época fazia o quê? Eles vendiam suas propriedades, tudo que tinham, abriam mão de seu emprego e iam morar juntos em comunidade, e os diáconos foram constituídos para administrar o tesouro e repartir entre eles porções comuns, porque eles aguardavam a vinda de Cristo para aqueles dias. E alguns deles eram enviados e sustentados pela igreja. Você vai ver depois Pedro lá na frente reclamando, né? Paulo reclamando, olha, Pedro vai e leva a esposa, e vocês pagam para ele levar a esposa, porque eu vou com um companheiro de viagem, vocês não vão cuidar desse companheiro também, já que Paulo não era casado. E o que Paulo diz? Olha, eu chego na cidade e eu faço tenda, para não ser pesado a igreja. Ele tinha um ofício. E imagina Paulo, ele chegava na cidade, lá para a praça e botava a plaquinha, fabrica-se tenda. A tenda era uma casa. Então nem todas as pessoas tinham condição de ter uma casa de alvenaria, então elas tinham ainda tendas, onde elas viviam na tenda. Então elas iam até aquele profissional para decidir qual o tecido, o tamanho, o formato, para que se fizesse uma tenda. Era um processo que durava meses. O que Paulo fazia? Estava fazendo tenda, chegava o cliente, negociava o preço, e conforme aquele cliente sentava ali para saber sobre a sua tenda, é onde Paulo ia pregando a palavra. Você vai ver que ele faz isso como uma estratégia de evangelismo. E através da sua profissão ele alcançava uma vida. E aí naquela casa ele começava a pregar o evangelho e vinha outra vida. E até que ele formasse uma comunidade, aí ele deixava alguém para ser o responsável e ele ia para outra cidade e fazia a mesma coisa. Então hoje é muito mais interessante, guarde isso, que você seja um apóstolo como Paulo foi. Diferente, por exemplo, de Pedro, Tiago, João e os 12 naquele contexto onde eles foram apenas para Jerusalém, sem levar nada no bolso e pregar apenas aos judeus. Hoje Deus está te chamando para pregar para todos os gentios. Ele quer usar a tua profissão para isso. Pastor, mas ambiente de trabalho não é lugar para pregar. Sabe o que Spurgeon disse uma vez? Pregue de todas as formas possíveis. Se possível, se necessário, utilize palavras. Você prega
não com a sua palavra, você prega com a sua vida, honrando os contratos, sendo fiel nos compromissos, tendo a sua vida santificada a Deus, sendo testemunho no seu bairro, para os seus vizinhos, na sua rua, no seu trabalho, no trânsito, na escola, na faculdade. Então, quando você é o exemplo, quando você é a pessoa de Cristo andando na terra, quando eles olham para você e veem, olha, essa mulher é diferente, esse jovem é diferente, qual que é a diferença? Aí você vai poder explicar, o meu segredo é Jesus. E aí você vai pregar sem precisar deixar de fazer o seu trabalho. Eu vi certa vez um testemunho de uma pessoa que contratou um pedreiro e ele observou que ninguém nunca tinha colocado um piso com a perfeição com que aquele homem tinha colocado os rejuntes, o enquadramento, o recorte do azulejo, a limpeza que ele deixou no ambiente. E no final da obra aquele homem chegou e falou para aquele pedreiro, olha, eu queria saber de onde é que veio o senhor, porque eu nunca vi isso, nunca contratei ninguém que tivesse esse esmero, esse cuidado. E aí ele falou, olha, porque eu sou cristão, eu aceitei a Cristo, Ele mudou minha vida e eu assumi um compromisso com Deus. Em gratidão a tudo que Ele fez por mim, toda vez que eu fizesse uma casa, que eu fizesse uma obra, eu faria como se estivesse fazendo para Ele, e para Ele eu só posso fazer o melhor. Então, através daquela vida, através do seu trabalho, através do seu exemplo, Ele deu um testemunho mais poderoso do que a pregação de um pastor renomado, que ficasse 1h30 com palavras de sabedoria, através da sua vida. Esse é o tipo de discípulo que Jesus quer que você seja. E ele fala principalmente o quê? Dos sinais. Nós temos que buscar ser canal de Deus para que os milagres aconteçam. E quando os milagres chegam, eles impactam a vida. E para eu ser canal de milagre, o canal tem que estar limpo. Se tiver obstruído, o sangue para ali nas artérias e ele não consegue chegar no coração. Então nós temos que ser esse canal, buscar nos purificar para ser instrumento de Deus e fazer a diferença. O item 3, nem todos aceitam a mensagem do reino. Veja que eles não são constrangidos a obrigar alguém a aceitar. Eles são constrangidos a irem nas cidades e pregarem. E depois Cristo constrange aos discípulos a irem para todos os gentios. Então, a questão da aceitação depende da fé e da intenção de cada um. Porém, quando as pessoas olham para mim e para você, elas têm que ver Cristo refletido em nós. E o que acontece hoje, infelizmente? A gente vê as igrejas tentando ficar parecido com o mundo. Então você não vê a igreja tentando ser igreja. E eu não estou falando parecido com roupa, com corte de cabelo, não. Eu estou falando parecido em outros contextos. Hoje a igreja tem se tornado um ambiente de permissividade. Tudo é relativo. Não, pastor, isso não é pecado não. Não, pastor, isso não é pecado não. Não, a gente não pode ser radical. Irmão, a gente tem que ser radical sim. Só existe uma verdade. Só existe uma luz. Não existe luzinha, luzão. É luz. Jesus falou, vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. A luz tem que incomodar. Se você pudesse imaginar o que tem de luz aqui nesse ambiente, então por que vocês estão me vendo de uma forma clara? Porque a luz é forte. Se desligar isso aqui, a câmera pode ser digital. A qualidade da tua imagem não vai ser boa. Então, quando a luz chega, a primeira coisa, ela tem que incomodar quem está nas trevas. Se você chega e a tua vida não incomoda quem está na treva, a tua luz está fraca. Tem que ser o sal da terra. Na época não tinha geladeira, então eles usavam sal para conservar a carne. Então era muito sal, tanto sal, que a bactéria não se proliferava, a bactéria morria. Então quando você chega, a bactéria do pecado tem que morrer. Então nós precisamos entender exatamente isso. As pessoas não vão ser obrigadas a aceitar, mas elas têm que ser constrangidas em perceber a diferença. Quando você passar, ela vai saber, olha, eu posso não aceitar, mas olhando para aquela pessoa, não tem como eu ter dúvida de que Deus realmente está com ela. Então, a ideia dessa lição é trazer esse clamor para você. E concluindo aqui, tem um pensamento. Jovem, qual o seu comprometimento com a missão evangelizadora da igreja? E concluindo, nesta lição aprendemos que Jesus, antes de comissionar seus discípulos para a missão evangelizadora, os capacitou. Jesus gastou tempo com eles, preparou, mostrou, fez com que eles vissem o sobrenatural e aí sim deu a ordem. O mestre outorgou poder aos discípulos para que fizessem os mesmos sinais que ele fazia. No entanto, Jesus recomendou aos discípulos que não usassem esse poder em benefício próprio, mas sempre em favor do reino. Aprendemos também que Jesus orientou os discípulos a alcançarem primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel,
mas ele os advertiu de que nem todos aceitariam a mensagem do reino, pois a responsabilidade da escolha é pessoal. Então, quando Cristo vem e morre na cruz, ele deixa um cheque em branco, com o valor da tua alma. Coloca na mesa e nos dá a ordem, olha, vamos por aí dizendo a todos, o cheque está lá, a dívida está paga, ele já morreu. Eu preciso aceitar, ir até os pés da cruz e resgatar, através do sangue de Jesus, esse poder que me purifica do pecado e me mantém salvo. Então, que você possa ser um instrumento de Deus para mostrar aos jovens que vão estar naquela aula com você e aonde você estiver também, que você é verdadeiramente o discípulo que o Senhor espera que você seja, comissionado para fazer a vontade dEle, a obra dEle, sem interesse, sem preocupação com status, com posição, com título. Para encerrar, eu ouvi uma frase, meu pai me contou, uma vez um pastor estava numa convenção de pastores, ele era o reitor de uma universidade do Brasil, não vou citar nomes ou detalhes, e ele percebeu que haviam muitos pastores com anéis ali de bacharel, um maior que o outro, títulos, doutor, professor, enfim, tanto título que às vezes é até difícil de falar. E aí, quando deram a oportunidade para aquele homem, ele vira e fala assim no microfone, quanto maior o anel, mais burro o bacharel. Então, quanto mais a pessoa precisa mostrar que ela fez algo, mais a necessidade que ela tem de que as pessoas, por aquele sinal, saibam quem ela é. Sabe como é que as pessoas têm que saber quem você é? Quando você abrir sua boca. Então, quando você abrir sua boca, as pessoas têm que olhar para você, como falaram para Jesus, olha, ele prega com autoridade. Olha, a pregação dele é diferente. Olha, a maneira com que ele ensina é diferente dos levitas, é diferente dos sacerdotes. Esse homem não é da tribo de Levi, esse homem não é doutor da lei, mas começaram a chamar Jesus de Rabone. Havia o Rabi, ou Rabino, e o Rabone. Rabone era o mestre dos rabinos, e chamavam Jesus de Rabone. E qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro, meu amigo, minha amiga. Ele não tinha anel de bacharel, não. Ele aprendeu a trabalhar com o pai dele, fez a obra, mas ele tinha humildade de estudar a Torá e dobrar o seu joelho e pedir diante do Pai para que desse para ele poder e autoridade para pregar o Evangelho. E sabe qual foi a promessa de Jesus para encerrar? Em meu nome farão coisas maiores do que essa. Então que você possa ser um discípulo verdadeiro e ensinar as pessoas a serem discípulos verdadeiros, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê por aí.